Olá, Pai do Senhor Jesus, amém? Boa noite, você que tá aí, se tá conseguindo me ouvir direitinho, dê um ok, se tiver tudo ok aí pra gente começar a nossa live de hoje, né? Falando sobre os profetas menores, dando continuidade do nosso estudo, tá? Então, se você tá aí, dê só um joinha pra mim ver se tá tudo ok, tá? Então, pegue a sua Bíblia, pegue caneta, pegue um papel, vamos começar a anotar, né? Nós começamos o estudo, né, sobre os profetas menores, então nós falamos sobre Oséias, né? Nós tivemos o estudo sobre Oséias e hoje nós vamos falar sobre Joel, né, que é um dos profetas menores. Lembra que eu disse menores, não porque eles são menos importantes, tá? Mas é porque eles têm um conteúdo menor, um número menor de páginas, tá ok? Então, Joel, ele tem somente 3 capítulos, tá? Ele é bem pequenininho, dá pra gente ler assim 10 minutos, mas claro, prestando muita atenção, porque é para os nossos dias também, tá? Então, nós vamos começar, né, falando um pouquinho. Joel não fala muito sobre Joel, né, mas o que a Bíblia menciona sobre Joel é que ele tem, né, ele é filho de Petuel, né, e ele era de Judá, a cidade de Jerusalém. Tá? Então, o que aconteceu? Naquele tempo, o povo estava muito longe da vontade de Deus. Havia muita religiosidade, o coração não estava mais pertencendo a Deus. O povo estava muito distante de Deus, né? Então, o povo já não estava seguindo a Deus de todo o coração. Então, o povo estava deixando Deus de lado, né? Então, e o povo de Israel estava passando por muitas dificuldades financeiras. Naquele momento ali estava se passando algo muito triste, né, para aquele povo lá. Então, primeiro, por que crise financeira? Porque o povo foi atacado por gafanhotos, né? Você que tenha eu não vou estar lendo o livro de Joel, mas você na sua casa, você leia, né? São só 3 capítulos, então leia aí para você entender direitinho, tá? A gente vai estar fazendo só um resumo do livro de Joel, tá joia? Então o povo, ele foi atacado por gafanhotos. Lá em Joel, bem no iniciozinho, fala sobre esse ataque dos gafanhotos. E também uma grande seca estava instaurado. Então, resumindo, eles estavam sendo atacados por gafanhotos, tá? Gafanhoto não deixa nada. Ele destrói tudo. E além dos gafanhotos, eles ainda tiveram essa seca instaurada, né? Então, era um país que dependia da agricultura, né? Um país que dependia muito da agricultura e começou a faltar alimentos. Começou a faltar alimentos e com isso trouxe grandes problemas. Eles trouxeram grandes problemas. Eles trouxeram grandes problemas à nação, né? Porque aqui na palavra, eu vou ler para você aonde exatamente fala sobre isso. Lá em Joel, você que está com a sua Bíblia aí, vamos ler junto comigo. Lá em Joel 1, no versículo 11, fala assim: fiquem desesperados. Vocês que trabalham nos campos, chorem. Vocês que cuidam das parreiras, pois não há trigo e nem cevada. Todas as colheitas foram destruídas. Aqui a palavra do Senhor fala sobre isso, né? Que todas as parreiras foram destruídas. E mais adiante, lá no versículo 18, fala assim, ó: o gado está mugindo de fome e os bois andam tontos de um lado para o outro, porque não há pasto. As ovelhas também estão morrendo. Então,
a palavra aqui, lá em Joel, ele traz isso, né? Foi o que eu disse, o povo lá de Judá, o povo de Israel, estava passando por esse período conturbado. Além de ter o gafanhoto, o ataque dos gafanhotos, também tiveram as secas, né? Então, mas, o que Joel... Olha isso, o que ele assimila? Então Joel olha aquela calamidade como um juízo de Deus, né? Porque o povo estava muito distante de Deus. O povo ele não queria fazer a vontade de Deus, né? Estava assim com o coração voltado a outras coisas e não voltado a Deus, a fazer as coisas que Deus ordena, né? Eles estavam esquecendo de Deus. Então, Joel, ele pega isso, ele olha aquela calamidade toda, né? E vê como um juízo de Deus mesmo, né? Então, ele traz pra gente dois momentos. Joel, da leitura, Joel traz dois momentos. No momento presente, Joel fala, ele fala sobre o juízo de Deus contra o próprio povo, né? Porque o povo estava afastado de Deus. E também ele vê um momento futuro, que é o quê? Ele compara com o dia do juízo final, né? Quando Deus virá para esse mundo para julgar, né? E para trazer justiça. Então Joel, ele traz pra gente o momento presente daquele povo ali, né? E ele também traz o momento futuro, que é quando Deus vai, né, vir, né? Então, Joel, ele mistura dentro da sua passagem, dentro da sua leitura, ele mistura os dois momentos, né? Então Deus o levantou como um profeta para falar ao seu povo, para falar do seu povo lá naquela época e para falar comigo e com você, né? Porque Deus usa para quê? Para a gente reconhecer que as calamidades, ela tem um propósito. Deus, ele tem o controle de tudo. Deus tem. Então, aquela calamidade foi para reconhecer que Deus tem um propósito e é para quê? Para despertar o povo. Joel, lá no versículo 14, que eu vou estar lendo aqui para você, Joel, ele começa a chamar o povo a clamar. Sacerdote, são todos. Ele começa a chamar o povo a clamar. E lá no versículo 14, fala assim: convoque uma reunião no templo e anuncie um dia de jejum. Reúna as autoridades e todo o povo de Judá no templo do Senhor nosso Deus e ore a ele pedindo socorro, né? Então, e lá no versículo 16, lá no capítulo 2, versículo 16, ele fala assim: que venham todos, velhos e crianças, e até as criancinhas de peito, que os recém-casados saiam de casa e venham ao templo também. Então, o que Joel começa a falar? Gente, vocês precisam de mudança. O povo precisa de mudança, mas para isso vocês têm que clamar a Deus. Façam um jejum, orem, comecem a orar, a clamar, a pedir a Deus, né? Então, essa profecia de Joel é para quê? É para despertar o povo mesmo. É para reconhecer o erro. É para reconhecer o erro. Ele chama o povo ao arrependimento, né? Então, nesse tempo que nós estamos lendo sobre o profeta Joel, há muita semelhança com os tempos de hoje, né? Porque nós estamos também passando por várias situações, né? Por várias calamidades nós tivemos, né? Várias calamidades. Então, nada muda. E é um povo também, nós, assim eu coloco como todos os povos que estão carecendo da presença de Deus.
Nós não somos melhores do que aquele povo lá, não. Nós estamos perecendo. Por quê? Porque nós somos pecadores. As coisas acontecem por culpa nossa, porque nós às vezes deixamos Deus de lado. Assim como Deus usou o profeta Joel para falar aquele povo, ele usa o mesmo profeta Joel para falar a minha vida e a sua vida, né? Então, eu não acredito em acaso, mas eu acredito sim que Deus tem controle de todas as coisas. Mesmo diante de uma calamidade, diante de uma tragédia, diante de uma seca, diante de gafanhotos, né? Diante de uma pandemia. Isso tudo remete para que nós possamos nos arrependermos. Isso remete ao arrependimento. É um conserto mesmo diante do Senhor. Então, que esse momento que nós estamos vivenciando e outros, né? Não é só por causa da pandemia, mas é um momento que nós estamos hoje vivendo ele, mas várias outras coisas que aconteceu e que vão acontecer, né? Porque isso mostra o início da vinda de Cristo. Deus fala que iria ter vários sinais. Então, coisas vão continuar acontecendo, porque Deus fala. Mas como é que nós estamos, né? Deus mandou o profeta. Deus manda. Deus tem, ele fala conosco através da Bíblia. E nós, como é que estamos? Nós nos arrependemos? Será que esse momento hoje, né? Eu vou falar da pandemia, que é algo que está presente hoje. Será que nós estamos tirando o momento para nós estarmos clamando a Deus? Tire esse momento, clame ao Senhor. Se arrependa dos seus pecados, porque o dia de amanhã só pertence a Deus. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós sabemos sim que Deus tem uma morada para todos aqueles que creem nele. E é para lá que eu vou. Então, Deus, ele nos dá a oportunidade. Deus, ele tem um propósito para tudo. Ele não nos esqueceu. Ele não nos abandonou. Nós que os abandonamos. Mas ele nunca nos abandona. Então, pegue esse momento, clame ao Senhor, né? Que nós não possamos ser mornos e ainda achar que somos quentes. Ou achar ainda que nós somos mornos e que somos melhores do que aqueles que são frios. Não! Você que é morno, você que é frio, tá no mesmo. É a mesma coisa. E que a palavra do Senhor, ela venha se fazer presente em nossas vidas. Então, o profeta Joel, quando ele traz pra gente, né, quando você lê, que realmente ele traz pra gente um momento futuro, que era o momento presente ali daquele povo que estava desviando, né, os caminhos, que estavam esquecendo de Deus e que houve tudo aquilo, né, é o mesmo para nós hoje. É a mesma profecia. Então você que tem o seu momento, né, clame ao Senhor. Peça a ele, né? Então esse foi o nosso estudo, né, sobre Joel, tá? Ele trouxe pra gente, são só 3 capítulos, é um livro bem legal toda a Bíblia, né? Mas eu falo assim, esses profetas menores, ele é bem pequenininho, então dá para você ler praticamente todos rápido, mas que você não faça somente essa leitura por fazer, mas que você abra o coração e deixe Deus falar, tá? Com você. Deixa Deus ministrar na sua vida, tá bem? Então, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana abençoada, né? Já estamos começando a semana aí, que seja uma semana dentro da vontade do Senhor e que você
entregue seus caminhos ao Senhor, né? Assim como Deus, ele é misericordioso, porque no capítulo 3 de Joel, né, depois você vai ler, fala sobre que Deus abençoa, né? Que Deus abençoa novamente, que Deus, ele ama o seu povo, assim como Deus ama o seu povo, o povo somos nós, é eu e você. Então ele nos ama, né? Ele mandou seu filho morrer na cruz por mim e por você. Então se arrependa dos seus pecados, clame ao Senhor, né? Entregue-se a Ele totalmente, porque o melhor Ele tem para nós. Amém? Que Deus abençoe e que você tenha uma semana abençoada. Então, uma leitura para se fazer, vamos ler Joel. Nosso próximo estudo sobre os profetas menores, lembrando que nós lemos sobre Oséias, hoje nós estudamos um pouquinho sobre Joel, né? E nosso próximo estudo vai ser sobre Amós, tá bom? É um livro bem pequenininho e muito abençoador. Amém. Fica na paz.